Olá, seja bem-vindo a mais um TH Entrevista. O assunto de hoje é moda indígena e já convido você a interagir conosco deixando seu comentário aqui no canal. Para falar sobre esse assunto, recebemos em nosso estúdio Hebe Ferreira, uma das criadoras do coletivo Mi Moda Indígena, que reúne peças de artistas indígenas em uma marca que leva o trabalho dessas mulheres para o resto do mundo. Em setembro deste ano, o coletivo irá apresentar as peças em um evento que faz parte da Semana de Moda em Londres, uma exposição voltada para os talentos brasileiros que se destacam no mundo. Seja bem-vinda ao TH Entrevista. Obrigada. Muito obrigada por nos receber e, de certa forma, receber o coletivo também, né? Bom, então conta pra gente, a Mi Moda Indígena transformou a sua vida e também de comunidades indígenas? Sim, tem transformado. É um processo dialético, eu posso dizer, que ele está sempre em movimento, né? No caso, a gente, porque eu sou indígena, sou Munduruku, descendente, então a gente sempre pensa no retorno que vai ter para as pessoas, né? Das comunidades, na vida delas, também trabalhando os sonhos, os projetos e fazer elas se integrarem também na sociedade não indígena, né? Então, assim, é um processo que transforma a minha vida enquanto pessoa, enquanto pesquisadora, enquanto estudante também, e que transforma também as pessoas que um dia eu vivi a realidade delas e hoje eu percebo que é um caminho para elas também sonharem mais alto e também serem transformadas. E como é que surgiu a ideia dessa iniciativa que levou você a criar, né, essa espécie de vitrine da moda indígena? Bom, a ideia toda partiu da minha mãe, né? A Ciane Artes, a Ciane Oliveira. Ela é artista visual há mais de 30 anos. Antes de eu nascer, ela já era artista. Ela também tem esse olhar muito sensível em relação à natureza, em relação aos aspectos da Amazônia. Então, ela sempre trouxe isso para a arte dela. E enquanto designer de moda, que ela começou ali em torno de 2015, a trabalhar com os figurinos, ela pôde fazer essa transcrição da imagem para os vestuários. Então, a partir dela nasceu essa ideia desse projeto, né, como uma forma também de sensibilizar a questão do ensino, porque o ensino ele não é, como podemos dizer, ele não é impositivo. O ensino para as comunidades indígenas ele é interativo, ele é troca, né? Então, ele é um diálogo. Então, ela como professora, eu também como pesquisadora, sou pesquisadora, fui a universitária de letras, hoje sou de teatro. Então, nós como pesquisadoras e professoras pensamos em trazer esse processo de ensino para a comunidade. Então, assim, tudo isso foram construções nossas, né, de perspectivas de que a educação ela é um caminho para a mudança, né, e fazemos isso através da arte também. Então, esse projeto nasceu nesse intuito e dessa visão que minha mãe teve também, dessa sensibilidade de ensino. Então, a passarela, hoje, tudo que nós estamos recebendo, esse resultado todo, nasceu de um processo de ensino e de pesquisa. E eu queria que você explicasse para quem está nos assistindo também como que é esse processo da Mi Moda na prática, né? Como é que é esse trabalho junto às comunidades indígenas? Sim, esse trabalho ele tem 3 processos. O primeiro é o ensino, né? Então, o programa de ensino ele começou na comunidade Parque das Tribos e hoje nós centralizamos ele no nosso ateliê que fica na Cachoeirinha, né? Uma área urbana de Manaus. Por quê? Porque outras comunidades foram se integrando no projeto. Então, a gente descentralizou de um só lugar e começamos a agregar pessoas oriundas de outras comunidades através de um processo seletivo. Então, a gente tem um processo de ensino, onde trabalha a produção de moda, onde trabalha o ensino do croquis, que é o desenho, do estilista, porque o estilista, ele é estilista porque desenha, né? Então, lá é passado esse processo de ensino, anatomia humana, para poder passar para o croquis, né? O croquis de moda. Aí, de lá tem a modelagem, que já modela os tamanhos para fazer sob medida, porque o nosso trabalho, ele é manual, ele é artesanal e ele é sob medida, né? Então, assim, ele não é uma produção em massa, como uma distribuição, como uma empresa de distribuição de moda. Ele é um produto mesmo, manual, único, uma peça única, que a pessoa vai trabalhar, vai desenvolver. E aí tem a costura, que é o processo final, né? Então, assim, todo esse processo, ele cria o design de moda indígena. Então, hoje nós temos no nosso coletivo 7 mulheres que atualmente representam esse projeto
São mulheres de várias etnias: Munduruku, Matses, Ticuna, Tucano, Tupinambá, Miranha e Apurinã. E em dezembro nós estaremos abrindo novas seleções também para agregar novas pessoas ao projeto. E assim, o nosso projeto ele é muito representativo não apenas pela questão indígena, mas porque são mulheres. E mulheres oriundas de comunidades, mulheres que vieram de aldeias também, mulheres que saíram da sua realidade para vir para cá e hoje lutam para ter um espaço de trabalho, para ter um reconhecimento. Então, assim, não vieram de uma realidade até muito favorável, né? São pessoas que estão trabalhando muito para alcançar esse objetivo, que é a produção de moda, que é se tornar uma designer, uma estilista. Então, é assim que funciona. Tem ajudado a realizar sonhos, né? Isso. De mulheres aí que estão tendo uma oportunidade, né, de fazer parte de um projeto e mostrar o seu talento também. Isso, exatamente. Bom, atualmente você trabalha com quantas comunidades? Como é que foi essa aproximação, né? Como é que você falou que existe um processo aí para fazer essa seleção, né? Mas por ser indígena, você já conhecia, né, a realidade dessas mulheres? Assim, hoje eu me autodeclaro indígena, né? Nesse processo de retomada que começou em 2019 através do meu curso de teatro, né? E assim, eu sempre soube que eu tinha a minha bisavó, que era indígena, que vivia na comunidade dela, e assim, mas a gente nunca falava sobre isso. E essa é uma problemática que existe muito no contexto amazonense, né? Das pessoas não reconhecerem suas raízes ancestrais indígenas. Então, assim, isso me trouxe esse alerta de fazer essa retomada ancestral, de saber quem nós somos, quem é a nossa identidade, qual é a nossa história, né? De se desvincular da história contada pelo ocidental, pelo o homem branco, pelo homem português, dizendo assim, né? E voltar mesmo àquilo que a gente é, né? E esse é o projeto também, quando a gente construiu, o objetivo era que as pessoas também fizessem esse autorreconhecimento, né? A gente nunca teve o objetivo de tornar isso comercial ou de tomar a proporção que tomou. O objetivo era que os próprios amazonenses e o povo manauara reconhecessem sua raiz ancestral, como eu estava passando por esse processo também, né, dentro da minha família. Então, assim, para mim foi muito importante a gente olhar para minha bisavó com esse olhar de sensibilidade e dizer, nossa, realmente nós somos indígenas, nós viemos de uma comunidade, nós temos uma origem, e não deixar essa história ser apagada, né? Então, assim, essas mulheres que estão conosco, elas, na verdade, elas vieram de aldeias mesmo, né? Então, assim, abraçaram esse projeto. Abraçaram esse projeto. A gente começou através do Dr. João Paulo Barreto Tucano, que ele é um grande amigo. Ele também foi uma pessoa que tem nos incentivado muito a fazer esse processo de retomada, tem ajudado muito o projeto, ele é antropólogo, doutor, e também criou o primeiro centro de medicina indígena daqui de Manaus, que é justamente esse processo de cura, de trabalho medicinal através da ancestralidade indígena, que é extremamente importante fazer isso hoje. E assim, nisso, a gente teve contato com a comunidade Parque das Tribos, e lá foi quando a gente começou a conhecer essas pessoas que, na verdade, são de outras comunidades, que lá se agregaram numa só, né? Então, tem pessoas da aldeia Papagaio, tem Borari do Pará, tem Sateremaué da aldeia Waikiru, tem Santa Isabel, tem São Gabriel da Cachoeira, tem de Benjamin Constante, Coari, indígenas oriundos de todos esses lugares que hoje residem em Manaus. Vale do Javari, Matses, que estará representando também na passarela. Então, assim, são muitas comunidades hoje sendo representadas através dessas pessoas que fazem parte do coletivo. E tem muitas outras pessoas interessadas, né? Isso. E nós também estamos abertos para receber outros indígenas que queiram se agregar com a gente. Conhecer, né, a iniciativa. Isso. Bom, você disse aqui que a intenção, né, quando foi criado esse projeto, não era se tornar algo comercial, mas de alguma maneira tem contribuído para a escala de produção dessas mulheres? Sim, acabou se tornando comercial. A gente não teve a intenção, né, porque o objetivo era o ensino, era um projeto de pesquisa também, né? Então, assim, quando ganhou uma proporção muito grande, que foi através do evento que aconteceu em abril do ano passado, ganhou uma escala mundial muito forte, muito rápido, e aí a gente teve que se readaptar, a gente teve que readaptar o projeto, a gente teve que olhar com um olhar mais empreendedor, mais profissional, a gente teve que se resguardar também juridicamente de algumas questões, porque
teve muita gente que nos olhou com olhar de dinheiro, né? Tipo, indígena dá dinheiro. Então, assim, a gente teve que começar a se resguardar de tudo isso, inclusive das indígenas que fazem parte do projeto, porque já era a imagem delas, o trabalho delas, nem toda a proposta era favorável. Então, a gente teve que fazer um processo de reeducação empresarial também, que a gente também teve muita ajuda do Carlos Oshiro, que é da Targo Consultoria, que nos ajudou bastante nesse processo. Esse ano, a gente se entendeu como empreendedoras, mulheres empreendedoras. Cada uma dessas mulheres são empreendedoras, elas já são microempreendedoras também, né? Então aí esse processo se tornou comercial a partir desse ponto. Hoje elas são mulheres que estão entrando nesse percurso da moda, elas entendem o que elas querem fazer, de que forma elas querem produzir, de que forma elas querem vender, qual é o valor justo do trabalho delas, né? E assim, a M Moda Indígena, que é a marca hoje, né, projeto e marca, a gente não ganha nenhuma porcentagem em cima do trabalho dessas pessoas, porque a gente também é um projeto. Então, assim, hoje, o que a gente recebe enquanto marca é apenas da estilista Ciane Artes, porque ela é idealizadora do projeto, mas as estilistas que fazem parte do projeto, elas recebem integralmente aquilo que elas trabalham. Então, esse é o nosso diferencial, porque a gente não quer tornar isso tão comercial, a gente quer tornar isso mesmo um lugar de sensibilidade humana, né? Um lugar de trabalho, um lugar de ensino, um lugar de, olha, aqui é um caminho para você crescer. E você ter essa independência também, enquanto mulher, enquanto trabalhadora, enquanto empreendedora. A gente percebe, né, no trabalho de vocês, inclusive você tá com Sim. uma das roupas produzidas, né, pela Mi Moda Indígena, que traz esses traços ancestrais. Então, além da questão do ensino, né, e desse fator comercial, né, que acabou aí sendo uma consequência, tem aí uma função de resgate histórico também. Isso. Falar sobre esse resgate, essa retomada indígena, é algo extremamente importante no momento que estamos vivendo, porque é a primeira vez na política brasileira que hoje nós temos o Ministério dos Povos Indígenas. É a primeira vez que nós temos uma constituição numa língua indígena, numa das línguas indígenas, que é o Nhangatu, porque existem várias línguas indígenas. Então está sendo um processo de transformação na sociedade, em que o indígena está tendo um protagonismo da sua própria história, na terra em que ele nasceu, em que ele foi gerado, em que seus avós, que seus antepassados viveram, né? Porque os indígenas, eles são donos dessa terra, são os verdadeiros, já estavam aqui, antes de ser descoberto tudo, né? Então, assim, nós estamos passando por um momento de transformação nas universidades, onde as línguas indígenas estão sendo estudadas, onde as tradições, a cultura está sendo levada, que antes era só através da oralidade. Hoje também nós temos começando um processo de registro escrito. Através da arte nós estamos tendo esse registro também. Então o grafismo, por exemplo, que está sendo pintado aqui, que ele tem uma representação simbólica, ele tem um significado, seja espiritual, seja ancestral, seja medicinal, seja de autoridade também política dentro das aldeias. Então tudo isso é um registro também escrito, é um registro para falar sobre a cultura. Então, assim, o que eu estou vestindo não é apenas uma vestimenta, que eu posso dizer, comercial, de entretenimento. Ela está trazendo também a história de um dos povos, né? Porque são muitos povos e são milhares de indígenas. Então, aqui, por exemplo, esse grafismo, ele está representando a minha etnia, que é Munduruku, e que representa a união dos povos, que é o grafismo colmeia. Então, assim, tem grafismos também que eles são... ambos são parecidos em outras etnias, com significado diferente, com tradições, com raízes diferentes. Então, tudo isso é uma forma também política de levar a nossa história. E aqui a gente percebe que tem outros, né, desenhos também. E isso também. Aqui nós estamos trabalhando hoje com matérias-primas, com material sustentável. Hoje, no nosso projeto, nós temos uma política de usar vestuário, de usar peças que sejam tecidos que venham não agredir a natureza, tecidos mais orgânicos. Nós sabemos que eles são mais caros, assim, comercialmente, né? Mas a gente também produz. A gente produz tecidos como o tururi, que veio da casca da árvore, que também não agride a árvore, não desmata a árvore, apenas tira e ela se regenera. Então, assim, nós temos também uma política de colher sementes, porque elas são jogadas em aterros sanitários, principalmente do açaí,
que ele é 80% ali, 70% é caroço e só 30% a fruta. Então, assim, é tudo descartado em aterro. Então, nós temos essa política também de resgatar essas sementes e colocar nas peças, né? Então, nós temos também o processo de fazer toda essa coisa manual, né? E tudo isso também pensando na sustentabilidade, na Amazônia, de que forma nós podemos salvar a Amazônia. Tanto que o nosso lema é esse, né? Salvando a Amazônia com amor. Então, hoje, nós estamos fazendo isso como indígenas, porque os indígenas também são guardiões dessa terra, né? Então, todo esse processo é para as pessoas saberem que os indígenas, eles estão interessados não apenas em conquistar territórios, né? Mas em preservar esses territórios, né? Para que a nossa Amazônia, ela continue de pé. E o mundo tem olhado para isso, né? Chama a atenção, né, quando se fala em Amazônia. Tanto que a Mimoda, né, vai ter um espaço também, tô sabendo, lá em Londres, né? Isso. Assim, nós recebemos esse convite em abril. Foi uma surpresa muito grande, porque assim, a gente tem se preparado no sentido de que a gente continua trabalhando, a gente continua estudando, pesquisando, mas a gente nunca imaginava que fosse chegar um convite desse, internacional, de uma Fashion Week, né? Para a gente é uma responsabilidade muito grande, é uma responsabilidade também em relação ao que a gente está representando, aos povos que nós estamos levando para essa passarela, as vestimentas, as histórias, tudo isso não representando apenas a Amazônia, mas o Brasil. Porque, assim, isso é algo inédito. É a primeira vez que uma marca indígena brasileira estará numa Fashion Week internacional, né? Que legal. E o mais maravilhoso disso tudo, gente, é que, assim, nós não estamos construindo uma carreira, uma imagem para uma pessoa, para o indígena ali, para ele se tornar uma figura representativa. Não, nós estamos representando um coletivo, porque o indígena, ele não é sozinho, ele é comunidade. Então, assim, se um trabalho ele não tem retorno para a comunidade, tem algo errado, né, em relação aos povos indígenas. Então, assim, hoje é um coletivo que está representando fora do país, né? E para a gente isso hoje é extremamente importante, porque as pessoas começam a entender, não mais como uma visão ocidental, ou como uma visão de construção de imagem, de entretenimento, né? Que hoje a gente vê isso muito. Mas hoje as pessoas veem com sensibilidade que são histórias de pessoas reais, né? De mulheres que vieram de aldeias, que falam a língua delas, que fazem a história delas através dessas vestimentas e que estão sendo representadas ao todo lá numa Fashion Week, né? Então isso pra gente é extremamente importante, não só para a Mimoda indígena, mas para todos os indígenas que fazem parte desses grupos étnicos. E como que deve ser a programação por lá? No dia 14 de setembro, nós teremos uma pequena participação na premiação que vai acontecer no Parlamento Britânico, que é uma surpresa também. No dia 15 nós teremos a Passarela Fashion, que é justamente a London Fashion Week, a nossa participação com 23 looks, né, produzidos pelo nosso coletivo. Nós teremos também no dia 16 e 17 programação de stand de vendas durante o Brasil World Fest, que é o Festival da Cultura Brasileira que vai acontecer no Hotel Leonardo Royal. Certo. E quais são os desafios, né, de colocar, né, uma iniciativa como essa, levando até as comunidades, né, porque precisa também ali de um apoio, inclusive financeiro. Isso. Quando a gente começou o projeto, a gente teve um apoio financeiro através de um edital, que era o Amazonas Cultura em Rede. Mas, assim, para a continuidade desse projeto, né, a gente não conseguiu outro edital. Porque, assim, você passa por uma seleção até você passar, né? Hoje em dia, a gente está se custeando com os nossos recursos próprios, né? E tem sido um desafio muito árduo, porque a nossa vontade mesmo era que todo o nosso coletivo estivesse lá na London Fashion Week, porque nós somos uma equipe de 20 pessoas programados para lá. Nós temos mais indígenas trabalhando no projeto, tem quase 30 indígenas, né? Mas a gente queria levar pelo menos 20. Não aconteceu, né? Mas assim, nós já estamos felizes por a gente ter essa representação lá, né? 5 de nós estaremos lá como coletivo, o que pra gente já é muito bom. Porque assim, tudo indicava que só uma pessoa ia, né?
E aí é desconstruir a ideia do coletivo. Então, assim, a gente conseguiu, com os nossos próprios recursos, pagando as nossas próprias passagens, e chegar até lá esse evento, né? Então, pra gente tem sido muito árduo esse processo, mas nós continuamos trabalhando. E com essa proporção agora, né, levando para um outro país, lá para Londres, espera-se aí que surjam, né, outros Sim. apoiadores também. E como que você observa o futuro daqui para frente? Bom, eu acredito que, como qualquer empresário, que hoje já tem esse olhar, né? E como uma planejadora, fazer programações, planejamentos, justamente para daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Então, eu vejo que hoje, eu, como uma administradora do projeto, porque esse é o meu papel, né? E vejo que a gente precisa desenvolver mais a questão do ensino, né? Abrir mais espaço para outros indígenas entrarem, que esse é um dos nossos objetivos, né? Fazer a integração de mais indígenas para que eles também possam ter essa oportunidade de mercado, porque essa porta que vai se abrir agora, esse caminho que está sendo árduo, essa estrada que a gente está construindo, né? Ela vai possibilitar que outros indígenas entrem. Então, assim, esse momento que está sendo tão árduo para a gente agora, ele vai abrir caminhos para outros indígenas. Então, esse é o nosso objetivo, que mais indígenas sejam integrados nesses lugares, nesses espaços que são majoritariamente não indígenas, né? Então, assim, pra gente, como marca e como também projeto, nós esperamos que a gente consiga patrocinadores de fora também, pessoas que possam acreditar no potencial dessas mulheres desse trabalho, né? E possibilitar também que a gente consiga fazer essas vendas no exterior. Nós sonhamos muito alto. A gente sonha em ter uma loja no exterior, né, da moda indígena, da M Moda Indígena. Nós temos outras possibilidades que surgiram também para a gente ser integrado em universidades de fora, como a Birkbeck de Londres também, que quer ajudar o projeto. Então, assim, integrar os indígenas, até mesmo em contexto universitário, é algo, assim, para a gente muito importante e muito, assim, valoroso, né? Então, assim, nós estamos no planejamento já para essas coisas futuras. E o primeiro passo agora já vai acontecer. Já vai acontecer. Bom, quero aqui agradecer a sua participação, né? Foi muito legal esse bate-papo, tem muita coisa pra gente conversar, e quando voltar de Londres, já fica o convite para participar aqui do TH Entrevista. Muito obrigada. Deixa aí os contatos, então, para quem quiser conhecer mais sobre o projeto. Sim, pessoal, nós temos nosso Instagram, que é @mi.modaindígena. Lá, se vocês forem no Linkret, nós temos todas as nossas informações sobre como surgiu o projeto, nós temos o nosso portfólio, nós temos ali a nossa loja virtual. Então, assim, nós temos nosso catálogo também, com todas as estilistas, com as vestimentas que elas produzem. Não só vestimenta, como tem biojoia, tem bolsa artesanal, tem muitas coisas, né? Então, assim, lá vocês podem conhecer mais a fundo, saber quem são essas mulheres é tão importante também, que conheçam a história delas. Então, assim, nós temos esse contato. E também, para quem quiser fazer compra também no ateliê, vocês podem estar indo no nosso ateliê. Eu posso estar passando o endereço também pelo meu contato no WhatsApp, que é 994 340147, e falar comigo e conhecer o projeto. Sucesso, boa sorte, né? Bom desfile. E até a próxima oportunidade. Obrigada. Bom, e você que nos assistiu, já convido aqui para deixar os seus comentários, né? Se você conhece a iniciativa, né, ou tem algo a contribuir, deixa aqui o seu comentário no nosso canal e se inscreva se você ainda não se inscreveu e ative as notificações clicando no sininho aqui embaixo. Até a próxima!